No dia do meu casamento, o cortejo sofreu um acidente. Ele carregou sua amiga de infância, cuja mão estava apenas arranhada, para a ambulância, deixando-me sangrando em meu vestido de noiva à beira da estrada. 3 dias depois, ele apareceu no hospital procurando por sua noiva. O médico o olhou com desprezo. Antes de sair, o doutor comentou que teria sido mais apropriado transformar aquele casamento em um funeral. Quando o carro da noiva colidiu contra a mureta da rodovia dos imigrantes, eu ainda estava usando meu vestido. Vidros estilhaçados cobriam o chão. A frente da limusine parecia ter sido esmagada por um punho gigante. Minha panturrilha estava presa contra a borda do banco e a barra do meu vestido branco estava encharcada de sangue. O motorista estava debruçado sobre o volante, clamando por ajuda. Minha madrinha, Beatriz, ficou pálida como a morte. Ela se inclinou para me segurar, implorando para que eu não me mexesse, porque minha perna estava sangrando muito. Eu olhei para baixo. O sangue brotava através da saia de tule, pingando ritmadamente no tapete do carro. Dante saltou do veículo que vinha logo atrás de nós. Pensei que ele correria para me tirar dali primeiro. Afinal, hoje era o nosso casamento. Estávamos juntos há 6 anos. Da faculdade para nossas carreiras, de morar de aluguel até comprarmos um apartamento em São Paulo, desde o tempo em que a mãe dele desprezava minha origem humilde, até ele finalmente assentir e dizer que poderíamos fazer um casamento simples. Pensei que, no mínimo, ele se lembraria de que eu era sua noiva em um momento como este, mas ele passou direto por mim. Ele correu em direção a outro carro. Yara estava sentada no banco do passageiro. A pele da mão dela estava levemente ralada. Seus olhos estavam vermelhos. Encostada na porta do carro, sua voz tremia enquanto dizia a Dante que estava com medo e que seu peito doía. Dante a pegou no colo, confortando-a e dizendo para não ter medo. Beatriz congelou. Ela gritou com ele, berrando que eu ainda estava na limusine e que minha perna não parava de sangrar. Dante parou por um segundo. Ele olhou para trás, para mim. Aquele olhar foi tão breve que pareceu um pensamento passageiro. Ele disse a Beatriz para me ajudar a sair primeiro e que outra ambulância estava a caminho. Ele se justificou dizendo que Yara tinha um problema cardíaco e não podia ser submetida a estresse. Eu apertei a porta do carro, meus nós dos dedos ficando brancos. Beatriz estava tão furiosa que sua voz falhou, gritando que Yara só tinha um arranhão enquanto eu estava presa nas ferragens. Yara, descansando nos braços de Dante, tossiu levemente e deixou uma lágrima cair, perguntando se estava nos atrasando e dizendo que eu a culparia. Dante franziu a testa, mandando-a parar de falar. A primeira ambulância chegou. Os paramédicos trouxeram a maca e Dante carregou Yara diretamente para dentro dela. Sentei-me na limusine destruída. O vento soprava, fazendo-me tremer incontrolavelmente. Chamei o nome dele. Dante parou nas portas da ambulância. Perguntei se ele tinha certeza de que queria levar, lá primeiro. Ele me olhou com impaciência, dizendo para eu não ter ciúmes em um momento como este, porque Yara estava instável. Enquanto eu tinha Beatriz e o motorista comigo, eu sorri. Meus lábios estavam secos e sorrir realmente doía. Eu disse a ele que estava sangrando. Eu sei, disse ele, dizendo para eu apenas ser forte. Aquelas palavras esmagaram o último resto de dor física, transformando-a em uma dormência gélida. As portas da ambulância se fecharam. As luzes vermelhas e azuis brilharam diante dos meus olhos como uma celebração absurda. Beatriz praguejou baixinho e se agachou para aplicar pressão no meu ferimento, implorando para que eu aguentasse firme, pois já havia ligado para o 192 novamente. Não olhei na direção em que Dante partiu. Tirei minha aliança. Dante a escolhera pessoalmente e o interior do aro estava gravado com nossas iniciais. No dia em que me pediu em casamento, prometeu que nunca me deixaria enfrentar nada sozinha novamente. Agora, o anel estava manchado com meu sangue. Pressionei-o na palma da mão de Beatriz, pedindo para ela guardá-lo bem. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela me mandava parar de falar e focar em estancar o sangue. Eu encarei o anel. Eu iria devolver-lo a ele. Levou mais de 10 minutos para a segunda ambulância chegar. Quando fui colocada na maca, a cauda do meu vestido de noiva arrastou no asfalto, deixando um longo rastro vermelho de sangue. Parentes que estavam por perto sussurravam entre si. Alguém disse que a noiva era muito azarada por ver sangue no dia do casamento.
Outro defendeu Dante, dizendo que ele não teve escolha porque Yara era frágil desde a infância. Outra pessoa resmungou que eu costumava ser sensata e esperava que eu não fizesse uma cena por causa de Yara hoje. Fechei meus olhos, memorizando cada palavra. Quando chegamos ao Hospital das Clínicas, eu tremia violentamente. Uma enfermeira cortou a parte inferior do meu vestido. O Dr. Tavares examinou o ferimento e imediatamente ordenou pontos e uma tomografia. Quando a enfermeira perguntou pelos familiares, Beatriz correu, declarando ser minha amiga. A enfermeira perguntou onde estava o noivo. Beatriz rangeu os dentes e disse que ele foi com outra pessoa. O doutor Tavares olhou para mim, mas não fez mais perguntas, focando em tratar minha perna. Enquanto a agulha perfurava minha pele, a dor fazia meus dedos tremerem. Beatriz segurou minha mão, dizendo que ligara para minha mãe e que ela estava a caminho. Eu assenti. Meu celular não parava de vibrar na mesa de cabeceira. O grupo do casamento no WhatsApp estava inundado de notificações. A mãe de Dante, Dona Odete, enviou um áudio. Sua voz aguda ecoou na sala, dizendo a todos para não entrarem em pânico e que o casamento estava apenas em pausa. Ela disse que Yara estava terrivelmente assustada e que Dante estava com ela para um check-up, acrescentando que eu estava bem, apenas emocionada por ser meu dia de noiva e pedindo que todos fossem compreensivos. Encarei a transcrição daquela mensagem, achando-a subitamente hilária. Minha perna precisou de 7 pontos. Minha lombar estava severamente contundida. Minha cabeça precisava de observação por causa da pancada no vidro. Mas, segundo Dona Odete, eu estava apenas sendo emocional. Não respondi. Disse a Beatriz para tirar print e salvar cada mensagem naqueles grupos. Beatriz xingou a família inteira enquanto tirava as capturas de tela. Eu disse para ela poupar o fôlego e apenas guardar as evidências. Ela parou, e eu acrescentei que precisaríamos disso mais tarde. Naquela noite, minha mãe, Dona Aparecida, chegou ao pronto-socorro. Ela ainda usava o avental de sua lanchonete, as mãos enfarinhadas que não teve tempo de lavar. No momento em que entrou e viu as bandagens grossas na minha perna, as lágrimas correram por seu rosto. Ela perguntou se doía. Eu ainda não tinha chorado, mas a pergunta dela fez meus olhos arderem. Mesmo assim, recusei-me a deixar as lágrimas caírem. Olhei para ela e disse: "Mãe, eu não vou mais casar." Minha mãe congelou, olhou para mim, depois para os restos triturados do meu vestido de noiva no saco plástico. De repente, ela estendeu a mão e acariciou meu cabelo. "Tudo bem, Thalita", disse ela. "Nada de casamento." Não houve persuasão, nem questionamento, nem lições sobre o quanto os preparativos já tinham custado. Apenas um acordo simples. Naquele momento, tive mais vontade de chorar do que no local do acidente. Dante não apareceu naquela noite. Ele enviou um SMS dizendo que Yara ainda estava em observação, notando que eu tinha Beatriz e minha mãe comigo e prometendo me visitar na manhã seguinte. Ele acrescentou que eu não deveria fazer um escândalo sobre o casamento, porque sua mãe já estava exausta. Encarei a mensagem por um longo tempo, antes de entregar o telefone para Beatriz tirar o print. Beatriz rangeu os dentes e fez o que pedi. Então abri o aplicativo do banco. Cancelei a transferência automática mensal de R$ 1.500 que eu havia configurado para ajudar a pagar a dívida hospitalar da mãe de Dante. Fui ao portal de pagamentos dos fornecedores e interrompi os pagamentos finais do buffet e da decoração. Por fim, mudei o nome do contato de Dante no meu celular para Acerto Pendente. Depois de fazer tudo isso, recostei-me nos travesseiros. Do lado de fora da janela, as luzes do pronto-socorro piscavam. Ouvi outra ambulância encostar. Aquele hospital via pessoas chegando e partindo todos os dias. E eu, no dia do meu casamento, finalmente acordei de 6 anos de auto-engano. Às 3h00 da manhã, uma enfermeira entrou com meus papéis de alta. No Brasil, os hospitais públicos não mantêm você durante a noite por alguns pontos e uma concussão leve se os exames estiverem estáveis. Entre deux heures, o Dr. Tavares me entregou meu prontuário e as instruções de alta, dizendo para manter o ferimento seco e descansar as costas. Ele olhou para minha jaqueta simples, depois para o vestido de noiva rasgado no saco plástico. De repente perguntou se eu ainda queria aquele casamento. Balancei a cabeça e disse: "Não." Ele assentiu, seu tom completamente calmo, dizendo que isso era bom e que uma pessoa deve primeiro viver para si mesma.
Dante finalmente foi me procurar no hospital no terceiro dia. A essa altura, eu já estava me recuperando na casa da minha mãe há 72 horas. Beatriz me contou depois que, quando ele entrou no pronto-socorro perguntando por mim, ainda usava o paletó do dia do casamento. Ele congelou quando uma enfermeira disse que eu já havia recebido alta há muito tempo. Dante franziu a testa, exigindo saber quem autorizara. O Dr. Tavares passou por ali, olhou para Dante e disse que eu mesma havia consentido. Quando Dante declarou furioso que era meu noivo, o Dr. Tavares simplesmente desdenhou. Ele apontou que eu fora trazida usando um vestido de noiva com uma perna precisando de 7 pontos. No entanto, quem assinou minha papelada foi minha madrinha, enquanto Dante carregava outra mulher para dentro e assinava como família dela. Agora, 3 dias depois, você finalmente pergunta onde está sua noiva, disse o Dr. Tavares. Dante argumentou que a situação de Yara era especial. O Dr. Tavares deu o golpe final, dizendo que seria perfeitamente apropriado transformar aquele casamento em um funeral. Quando o Dr. Tavares esclareceu que a única coisa sendo enterrada era o casamento, Dante ficou sem palavras. Quando Beatriz me contou isso, eu estava sentada nos fundos da lanchonete da minha mãe trocando as bandagens. Beatriz imitou o tom do Dr. Tavares perfeitamente. Minha mãe me entregou uma tigela de canja, elogiando o médico. Sorri no momento em que meu telefone tocou. Era Dante. Ignorei. Quando ele ligou pela terceira vez, finalmente atendi. Sua voz suprimia a raiva enquanto exigia saber por que eu saí sem avisar. Lô. Olhei para a gaze na minha perna e simplesmente disse que ele estava ocupado demais. Ele ficou em silêncio por 2 segundos antes de reconhecer que eu fora injustiçada no dia do casamento, mas insistiu que a dor no peito de Yara fora um susto real devido a um acidente de infância. Perguntei a ele se o meu sangramento não contava como emergência. Dante soltou um suspiro exasperado, alegando que eu estava interpretando mal as coisas e dizendo para não me comparar a ela. Perguntei com quem eu deveria me comparar. Ele não respondeu. Pelo receptor, ouvi uma voz feminina suave dizendo a Dante para não brigar comigo e alegando que tudo era culpa dela. A voz de Yara era incrivelmente gentil, mas perfurava como uma agulha. Dante imediatamente suavizou o tom, dizendo para ela se deitar novamente. Coloquei o telefone no viva-voz. Ouvindo isso, o rosto de Beatriz escureceu de raiva. Perguntei a Dante onde ele estava. Ele hesitou antes de admitir que estava no hospital fazendo companhia a Yara, porque ela ainda precisava de observação. Dei uma gargalhada. Uma mão ralada exigia 3 dias de observação, enquanto eu vim para casa após 7 pontos. Que maravilha! O tom de Dante tornou-se frio, dizendo para eu parar de ser sarcástica, notando que o casamento já estava uma bagunça e pedindo para eu voltar para que pudéssemos resolver o pós-festa. Eu disse a ele que eu cuidaria do pós. Quando ele perguntou o que eu queria dizer, peguei a pasta de papel pardo sobre a mesa. Ela continha meus prontuários médicos, recibos de pagamento, contratos do salão, do carro e o anel que Beatriz guardara. Eu disse a ele que isso significava que o casamento estava cancelado, o noivado estava desfeito e que iríamos limpar as dívidas do apartamento, as despesas do casamento, os empréstimos da família dele e os pagamentos médicos que fiz para a mãe dele, item por item. A linha ficou muda por alguns segundos. Então Dante debochou, como se tivesse ouvido uma piada, perguntando se eu já tinha terminado meu ataque de pelanca. Eu não estava com raiva. Quando uma pessoa está emocionalmente morta, a raiva desaparece. Disse a ele que aquilo não era um ataque, era uma notificação. Ele perguntou se era apenas porque ele levou Yara ao hospital primeiro. Olhei para o calendário na parede e disse que era porque, nos últimos 6 anos, ele me forçara a ceder a ela todas as vezes. Sua respiração ficou pesada enquanto ele argumentava que Yara não tinha mais família e só tinha a nós. Lembrei a ele que meu pai morreu quando eu era pequena e minha mãe me criou sozinha tocando uma lanchonete. Eu também não tinha muita família, mas nunca usei isso para chantagear emocionalmente ninguém. Dante murmurou que eu costumava ser diferente. Eu ri e concordei, dizendo que costumava ser fácil demais de manipular. Depois disso, um silêncio total caiu do lado dele. Continuei, afirmando que até às 18h00 de hoje, eu enviaria a ele uma fatura detalhada. O anel seria enviado pelo correio.
O apartamento foi comprado com a minha entrada e meu dinheiro de reforma. Então ele e a mãe dele tinham 3 dias para empacotar as coisas e sair. Dante finalmente entrou em pânico, gritando que o apartamento deveria ser nossa casa conjugal. Eu disse que não era mais e desliguei. Beatriz bateu na mesa em triunfo, declarando que já era hora. Minha mãe ficou quieta. Ela apenas empurrou a tigela de sopa para mim, dizendo para eu comer porque precisaria de forças para cobrar minhas dívidas. Olhei para baixo e tomei um gole, o vapor aquecendo meu rosto. De repente, lembrei-me do dia em que comprei o apartamento, 3 anos atrás. Dante alegou que o dinheiro estava curto e prometeu contribuir depois. Sua mãe argumentara que mulheres não deveriam ser tão calculistas antes do casamento e que colocar os 2 nomes na escritura era o que os tornava uma família de verdade. Eu recusei. Dona Odete me deu cara feia por meio mês. Mais tarde, ela mudou de tática. Fez com que eu pagasse pelas reformas, pelos móveis e pelas dívidas do cartão de crédito de Dante, alegando que éramos todos família. Guardei cada comprovante. Naquela época, guardei os recibos apenas para gerir nosso orçamento doméstico. Agora, aqueles recibos provariam a eles que eu nunca fui a aproveitadora que eles tentavam pintar. Naquela tarde, enviei a Dante a fatura detalhada. Item 1. Entrada do apartamento, R. 120 mil, pagos inteiramente da minha conta pessoal. Item 2. Reforma imóveis, R. 35 mil. Item 3. Sinal do salão de festas, florista, limusines e fotografia, totalizando R. 30 mil. Item 4. 2 anos de contas médicas e planos de saúde pagos para a mãe dele, R. 18 mil. Item 5. Compensação por danos pessoais decorrentes do acidente causado por uma mudança de rota não autorizada a ser calculado após o boletim de ocorrência. Depois que enviei a mensagem, Dante não respondeu. 10 minutos depois, sua mãe, Dona Odete, postou no grupo da família no Facebook. Ela marcou todo mundo, reclamando que um pequeno acidente aconteceu no dia do casamento e que eu agora estava usando isso contra eles, recusando-me a voltar e até enviando uma conta. Ela lamentou que seu filho era incrivelmente azarado por estar noivo de uma mulher tão fria que agia como uma cobradora de dívidas. Encarei a postagem. Beatriz perguntou se eu ia responder. Eu disse, com certeza. Fiz o upload do primeiro comprovante de transferência bancária para o salão de festas, depois do segundo, depois do terceiro, até que a seção de comentários ficasse em silêncio. Por fim, digitei uma resposta, afirmando que a fatura não era uma tática de negociação. Era o cancelamento do noivado. 1 minuto inteiro de silêncio se seguiu. Então a tia de Dante se intrometeu, repreendendo-me por ser imatura, dizendo que ninguém queria que o acidente acontecesse e que Dante apenas agiu em pânico. Ela me acusou de reagir exageradamente. Não respondi a ela. Em vez disso, postei meu relatório médico da emergência. Ele afirmava claramente uma laceração na panturrilha esquerda, exigindo 7 pontos, contusões na lombar e uma concussão leve exigindo observação. Os comentários viraram uma sequência de reticências. Então postei a ficha de triagem de Yara, que listava um arranhão superficial nas costas da mão, estresse emocional e recomendação de repouso. Beatriz riu alto ao meu lado, notando que o contraste era espetacular. Dona Odete rapidamente deletou sua postagem original, mas eu já tinha os prints. Ela então comentou que ninguém conseguia entender jargão médico de qualquer maneira, reiterando que Yara era frágil e que o choque era pior do que ferimentos físicos, e me disse que eu deveria ser a pessoa maior e parar de ser tão mesquinha. Olhei para as palavras ser a pessoa maior e senti apenas nojo. Yara era 1 ano mais nova que eu, mas desde o dia em que entrou na minha vida, toda a família de Dante esperava que eu cedesse a ela. Quando ela disse que gostou do meu buquê de noiva premium, Dona Odete disse que era apenas um pequeno desejo e que eu poderia facilmente escolher outro. Quando Yara quis andar no SUV logo atrás da limusine da noiva, Dante concordou, dizendo que ela enjoava facilmente e ele se sentiria melhor se ela estivesse por perto. Quando ela alegou estar tendo um ataque de pânico na noite anterior ao casamento, Dante ficou no telefone com ela até às 2:00 da manhã, deixando-me sozinha no hotel para finalizar os cronogramas dos fornecedores. Naquela época, eu dizia a mim mesma para não ser mesquinha. Olhando para trás, não era que eu fosse mesquinha,
era que eles estavam constantemente empurrando meus limites. Postei o cronograma final do casamento no grupo, marcando Dona Odete. Afirmei que não era babá de Yara, nem sua cuidadora. Apontei que o assento dela, a ordem do cortejo e o kit médico de emergência dela haviam sido confirmados por mim com antecedência. Acrescentei que investigaria exatamente quem solicitou a mudança de rota de última hora. Aquela mensagem trouxe Yara para fora do esconderijo. Ela comentou pela primeira vez, pedindo desculpas profusas, dizendo para não culpar Dona Odete ou Dante e alegando que nunca quis me machucar. Ela anexou uma foto de sua mão envolta em gaze, angulada perfeitamente para fazer um pequeno curativo parecer uma lesão enorme. Imediatamente alguns parentes expressaram simpatia, dizendo que as duas garotas sofreram e me dizendo para parar de ser tão agressiva. Não ofereci explicações. Apenas postei a foto do meu vestido de noiva encharcado de sangue. Era a foto que Beatriz tirara na entrada do pronto-socorro. Na foto, eu estava sentada em uma cadeira de rodas, o tule cortado, minha panturrilha envolta em bandagens grossas manchadas de sangue, meu rosto inteiramente sem cor. O grupo ficou completamente mudo. Depois de um tempo, um primo distante que raramente falava comentou que minha lesão realmente parecia grave e perguntou se Dante realmente não tinha ficado comigo. Ninguém respondeu porque a verdade era feia demais. Dante finalmente interveio, exigindo que mantivéssemos assuntos privados fora do Facebook. Respondi que a mãe dele foi quem me acusou publicamente de fugir com o dinheiro deles. Dante digitou de volta que ela estava apenas ansiosa. Respondi que eu também estava ansiosa quando estava sangrando, mas ele estava ocupado demais carregando outra pessoa. Depois de enviar isso, saí do grupo. Beatriz bateu palmas em aprovação. Minha mãe franziu a testa, prevendo que eles não deixariam isso passar facilmente. Ela estava certa. Às 16, Dona Odete apareceu na lanchonete com 2 parentes, bloqueando a entrada. Era o horário de pico do jantar, e todas as mesas estavam cheias. No momento em que Dona Odete entrou, começou a lamuriar. Gritou para todos ouvirem que seu filho sofrera um acidente no dia do casamento e que, em vez de ficarem juntos, sua futura nora estava exigindo dinheiro. Chorou que seu filho estava apenas tentando se casar, não contratar uma cobradora de dívidas. Os clientes se viraram para encarar. Minha mãe saiu de trás do balcão, sua expressão furiosa. Alertou Dona Odete para não causar cena em seu estabelecimento. Dona Odete apontou o dedo diretamente para minha mãe, acusando-a de criar uma filha que estava tentando esfolar viva a família de Dante só porque o casamento não deu certo. Gritou que eles haviam pago pelo jantar de ensaio e pelo buffet, mas que eu ainda queria roubar o apartamento. Agarrei a borda da minha cadeira e me levantei. Uma dor aguda subiu pela minha perna, fazendo-me pausar. Beatriz tentou me ajudar, mas dispensei o auxílio. Caminhei passo a passo até parar bem na frente de Dona Odete. Afirmei em voz alta que ela de fato contribuíra com R$ 8.000 para o jantar de ensaio, mas pegara R$ 6.000 de volta no dia seguinte para tirar o primo de Dante de uma enrascada. Os R$ 2.000 restantes mal cobriram o sinal do buffet. Perguntei se ela queria que eu colasse os extratos bancários na vitrine da lanchonete. O rosto de Dona Odete mudou de cor enquanto os clientes começavam a sussurrar. Continuei, afirmando que eu paguei pelo buffet, pela florista e pelas limusines. Apontei que a família de Dante só havia fornecido algumas caixas de vinho, e mesmo assim, Dona Odete me pedira reembolso porque o recibo estava no nome errado. Beatriz imediatamente puxou as cópias dos recibos de sua pasta e as bateu em uma mesa. Os parentes que estavam com Dona Odete tentaram pegar, luz, mas Beatriz deu um tapa na mão deles, avisando que pagariam por qualquer coisa que estragassem. Dona Odete aumentou a voz, perguntando por que eu era tão calculista e implacável quando deveríamos ser família. Olhei-a nos olhos e disse que era porque não seríamos mais família. A lanchonete silenciou. A expressão de choro falso de Dona Odete congelou. Ela perguntou se eu estava realmente terminando o noivado, debochando de mim ao perguntar: quem ia querer uma mulher de 28 anos que foi largada no dia do casamento? De repente, minha mãe pegou um pano úmido de uma mesa e o bateu violentamente em um balde. Ela rugiu que sua filha não era nenhum item de liquidação que precisava de um comprador. Dona Odete deu um pulo de choque. Eu também fiquei atônita. Minha mãe detestava conflitos. Por anos,
Ela suportara silenciosamente os insultos velados de Dona Odete sobre nosso status financeiro, sempre me dizendo que o casamento envolvia duas famílias e ela não queria dificultar as coisas para mim. Mas agora, ela estava firmemente na minha frente, com a voz tremendo, mas recusando-se a recuar 1 centímetro. Ela gritou com Dona Odete, perguntando como ela tinha a audácia de dar um chilique em sua lanchonete quando o filho dela abandonara minha filha sangrando no vestido de noiva. Exigiu que pagassem o que deviam se tivessem alguma vergonha, ou então ela os arrastaria direto para a delegacia. Um cliente no balcão resmungou alto que a família do noivo era absolutamente delirante. Envergonhada e encurralada, Dona Odete apontou para mim, avisando que eu me arrependeria. Respondi calmamente que meu único arrependimento era ter esperado até hoje para acordar. Dona Odete saiu furiosa. Depois que ela partiu, minha mãe se virou para voltar para a cozinha, mas suas mãos tremiam violentamente. Segurei seus braços. Ela olhou para baixo e limpou as lágrimas, dizendo que costumava pensar que suportar o desrespeito acabaria por facilitar as coisas. Mas agora percebia que algumas pessoas apenas pisam mais forte quanto mais você cede. Apertei as mãos dela e prometi que nunca mais cederíamos. Naquela noite, Dante foi à lanchonete. Ele não entrou, apenas ficou parado sob o poste de luz lá fora. Quando saí, ele encarou as bandagens na minha perna, um lampejo de pânico finalmente cruzando seus olhos. Ele perguntou se ainda doía. Disse a ele para ir direto ao ponto. Seu pomo de Adão saltou enquanto ele pedia desculpas por sua mãe causar uma cena. Eu disse que ela mesma poderia se desculpar. Talita, começou ele, perguntando se nossos 6 anos de amor realmente tinham que terminar assim. Olhei para ele. A luz da rua esticava sua sombra pelo asfalto. Este era o homem que eu amara por 6 anos. Eu sabia do seu estômago sensível, seu ódio por coentro e como ele apertava a ponte do nariz quando estava estressado. Eu também sabia que cada vez que ele estava prestes a defender Yara, começava chamando meu nome, pedindo-me para ser a pessoa maior, lembrando-me que Yara tivera uma vida difícil e implorando para eu não dificultar as coisas para ele. Aquelas palavras costumavam me amarrar como cordas. Agora as cordas estavam cortadas. Disse a ele que eu não era quem estava causando cena. Eles estavam apenas pagando suas dívidas. Dante fechou os olhos e implorou para eu não mencionar o apartamento, alegando que a saúde de sua mãe não suportaria o estresse. Eu ri. Lá vamos nós de novo. Apontei que sempre que eu mencionava meus ferimentos, ele mencionava Yara. Sempre que eu mencionava dinheiro, ele mencionava a saúde da mãe. Disse a ele que todos na família dele tinham permissão para ter dificuldades, mas esperava-se que eu apenas absorvesse tudo. O rosto de Dante ficou pálido. Ele tentou falar, mas seu celular tocou. O nome de Yara brilhou na tela. Ele atendeu instintivamente. A voz de Yara estava quebrada por soluços, chorando que sua mão doía. O médico dissera que poderia ficar cicatriz e ela temia nunca mais tocar piano. Dante ficou tenso instantaneamente, prometendo ir logo para lá. Só depois que desligou, lembrou-se de que eu ainda estava na frente dele. Um lampejo de profundo embaraço cruzou seus olhos enquanto ele prometia falar comigo mais tarde. Assenti e disse para ele ir. Ele hesitou, desacostumado com minha resposta calma. Acrescentei que, a partir de hoje, ele nunca mais teria que explicar suas visitas a ela, porque não era mais da minha conta. No quarto dia, voltei ao meu apartamento para pegar meus pertences. O imóvel era um apartamento modesto de 2 quartos no centro de São Paulo. A entrada levou 5 anos das minhas economias, mais o dinheiro que minha mãe conseguiu vendendo um terreno antigo. Na época, Dante alegou que seu dinheiro estava preso em dívidas de financiamento estudantil e cursos de especialização. Acreditei nele, mas a escritura permaneceu apenas em meu nome. Foi o único compromisso que recusei fazer. Sua mãe fora passivo-agressiva sobre isso por meses, tratando-me como uma ladra guardando um tesouro. Agora percebi que eu absolutamente tinha que estar em guarda. Beatriz me acompanhou. Assim que destranquei a porta, um perfume desconhecido atingiu meu nariz. Parei. Beatriz sentiu também, e seu rosto escureceu. A porta do quarto principal estava aberta. Yara estava sentada na minha penteadeira. Ela estava usando o hobby de seda branco que eu comprara especificamente para as fotos de preparação da manhã do casamento. Seu cabelo estava solto. Ela parecia perfeitamente saudável.
e estava experimentando meus brincos no espelho. Quando me viu, levantou-se em pânico, perguntando por que eu estava lá. Encarei o Rob e lembrei a ela que aquela era minha casa. Ela corou instantaneamente, mudando para uma expressão de vítima, alegando que Dante lhe dissera que o lugar estava vazio, e como ela não conseguia dormir no hospital, ele ofereceu o apartamento para que ela pudesse descansar. Beatriz explodiu, perguntando como usar minhas roupas, e minha penteadeira contava como descanso. Os olhos de Yara se encheram de lágrimas, insistindo que não sabia que eram minhas coisas e que suas roupas estavam sujas do hospital. Então apenas pegou algo para relaxar. Passei por ela e abri meu closet. A capa protetora que guardava meu vestido da recepção fora empurrada para o canto. 3 vestidos de Yara estavam pendurados ali. Seus frascos de pílulas, loção para as mãos e uma garrafa de água rosa estavam na minha mesa de cabeceira. Isso não era descanso. Isso era mudar de vez. Peguei meu telefone e comecei a tirar fotos. Yara estendeu a mão para me parar, perguntando o que eu estava fazendo. Olhei diretamente para ela e disse que estava documentando evidências de invasão ilegal e uso de propriedade privada. O rosto dela perdeu a cor. Ela me implorou para não usar palavras tão duras, alegando que ela e Dante cresceram juntos e que ele estava apenas preocupado porque ela não tinha ninguém para cuidar dela. Perguntei se foi por isso que ele a mudou para minha futura casa de casada. Ela mordeu o lábio e ficou quieta. Nesse momento, Dante entrou correndo. Yara deve ter mandado mensagem para ele. No momento em que me viu tirando fotos, seu rosto escureceu, exigindo saber o que eu estava fazendo. Apontei para o Rob em Yara e disse para ele fazer. Latirá. Lo. Dante franziu a testa, acusando-me de humilhar, lá enquanto ela estava doente. Encarei-o, percebendo subitamente quão terrível fora meu gosto para homens. Ele usava esse script com perfeição. Sempre que Yara incomodava alguém, pedir respeito básico em troca era enquadrado como humilhá-la. Disse a ele que pegar minhas roupas sem perguntar se chamava roubo. Yara começou a chorar, alegando que não sabia e que estava com frio. Dante se colocou na frente dela, dizendo que era apenas um hobby e que ele pagaria por isso. Citei os preços. O hobby de designer custava R$ 1.900, os brincos R$ 600 e o jogo de cama de luxo onde ela dormira era R$ 1.300. Disse a ele para me fazer um pix agora mesmo. Dante ficou atônito. Beatriz caiu na risada. Yara estava paralisada. Ela não esperava que eu realmente exigisse dinheiro. Dante pareceu enojado, perguntando quando eu me tornara tão mesquinha com centavos. Puxei o QR Code do meu Pix e disse: desde o dia em que você a carregou para a ambulância, ele me encarou como se eu fosse uma estranha. Não recuei. Eventualmente, ele realmente enviou o dinheiro, talvez porque estivesse envergonhado ou talvez porque tivesse medo de que eu continuasse tirando fotos. Depois de confirmar a transferência, abri minha mala e comecei a empacotar meus documentos e objetos de valor. Beatriz me ajudou a recolher as garantias dos eletrodomésticos. Coloquei a escritura, os contratos de compra e as faturas da reforma na minha pasta. Dante ficou por perto, suavizando a voz, pedindo para eu não fazer confusão por causa do apartamento. Disse que Yara sairia em 2 dias e que poderíamos discutir tudo assim que marcássemos uma nova data para o casamento. Parei o que estava fazendo e perguntei se ele seriamente ainda achava que eu estava apenas dando um show. Ele pareceu confuso, perguntando se não estava. Sorri e disse: não. Puxei um pedaço de papel da minha pasta. Era um rascunho de um acordo pré-nupcial que a mãe dele tentara me fazer assinar, estipulando que eu pagaria a hipoteca enquanto concedia a Dante 50% do capital do meu apartamento em caso de divórcio. Eu me recusara a assinar na época, agora era a prova do esquema deles. Entreguei a Dante, perguntando se a tia dele o redigira. O rosto de Dante mudou enquanto ele o defendia, dizendo que sua mãe apenas queria a estabilidade familiar. Apontei que a versão dele de estabilidade significava que eu comprava a casa, pagava a reforma, dava a ele metade do meu patrimônio e deixava Yara se mudar quando quisesse. Dante disse firmemente para eu não arrastar Yara para aquilo. Retruquei que ela estava literalmente parada ali. O quarto silenciou. Yara estava desajeitada na porta, seu rosto alternando entre vermelho e branco. Terminei de empacotar e fechei minha mala. Ao passar por Yara, parei.
Ela olhou para cima, com lágrimas ainda nos olhos. Disse a ela que, se ela quisesse Dante, poderia simplesmente ficar com ele. Não havia necessidade de fingir doenças, bancar a vítima inocente ou usar minhas roupas. Disse que ela não era frágil, era apenas gananciosa. Suas lágrimas transbordaram, mas Dante explodiu, gritando que eu passara dos limites. Alegou que Yara sempre se sentira culpada em relação a mim e exigiu saber por que eu constantemente assumia o pior dela. Peguei a caixa de veludo do anel com Beatriz. Abri-a. O sangue fora limpo e o diamante brilhava friamente na almofada. Coloquei-o na mesa de centro e disse que estava devolvendo. A expressão de Dante mudou drasticamente enquanto perguntava se eu estava falando sério. Não respondi. Em vez disso, puxei uma notificação de despejo da minha bolsa. Afirmei claramente que o apartamento era minha propriedade particular e que eles tinham 3 dias para remover seus pertences, enquanto Yara precisava sair imediatamente. Senão, eu chamaria a segurança do prédio e meu advogado cuidaria disso. Dante encarou o papel, percebendo finalmente que a situação estava completamente fora de seu controle. Implorou para conversarmos. Disse a ele que já tínhamos conversado. Acusou-me de ser implacável. Olhei para ele e disse que, quando eu estava sentada em um vestido de noiva ensanguentado assistindo às portas da ambulância se fecharem, ele fora quem me forçara a ser implacável. Com isso, rolei minha mala porta afora. Yara começou a soluçar alto atrás de mim, mas Dante não correu atrás de mim. Enquanto as portas do elevador se fechavam, Beatriz perguntou se eu estava triste. Eu disse que sim. Ela estava prestes a me confortar quando acrescentei, mas não me arrependo. Naquela noite, Yara postou no Instagram. Era uma foto de sua mão enfaixada com uma legenda, afirmando que mal-entendidos eram difíceis de esclarecer e esperando que eu não a odiasse mais. Amigos em comum imediatamente me enviaram prints. Alguns comentaristas elogiaram sua bondade, enquanto outros me chamaram de tóxica, por arruinar um dia de casamento por causa de um acidente. Salvei cada print em uma pasta no meu laptop, chamada Evidências de Difamação da Yara. Beatriz perguntou se eu ia retaliar. Disse que não havia pressa, porque algumas pessoas sempre acabam se expondo sozinhas. No 7º dia, fui ao hospital para um acompanhamento. Meu ferimento estava cicatrizando bem, embora caminhar ainda dosse. Quando o doutor Tavares estava trocando meu curativo, notou que eu estava cerrando os dentes e disse para não me forçar se dosse. Eu disse que estava acostumada. No momento em que as palavras saíram da minha boca, parei. O doutor Tavares olhou para mim e disse baixinho que eu não deveria mais me acostumar com isso. Suas palavras foram leves, mas atingiram meu peito como um pequeno martelo. Peguei minha papelada e saí. No corredor, encontrei Yara. Ela estava sentada em uma cadeira de rodas, sendo empurrada por Dante. A bandagem em sua mão estava ainda maior do que antes, envolvendo quase metade do seu braço. Sua maquiagem era incrivelmente pálida, fazendo parecer que acabara de sair da UTI. Dante parou no caminho quando me viu. Yara falou primeiro, inocentemente, perguntando se eu também estava lá para um check-up. Ignorei-a e tentei passar, mas ela de repente estendeu a mão e agarrou minha manga. Implorou para eu não culpar mais Dante, alegando que ele estava apenas preocupado demais com ela e que ela implorara para ele voltar para me buscar, mas que ele estava aterrorizado que ela estivesse em perigo. Olhei para a mão dela na minha manga e disse para ela soltar. Ela recuou como se eu a tivesse queimado, começando imediatamente a chorar, pedindo desculpas e dizendo que não fora por mal. Dante franziu a testa, repreendendo-me porque ela estava tentando se desculpar. Afirmei que apenas disse para ela soltar minha manga. Yara encolheu-se, chorando que sabia que eu a odiava, mas que não fora ela quem causara a batida e não esperava que eu me machucasse. Perguntou alto por que eu tinha que culpar, lá por tudo. Pessoas no corredor começaram a virar a cabeça. Sua voz estava no tom perfeito para uma plateia. Olhei para ela e perguntei se ela achava que chorar rápido significava que ninguém se daria ao trabalho de perguntar os fatos. Seu rosto empalideceu enquanto ela negava. Apontei para sua mão e perguntei exatamente quão grave era sua lesão. Dante interveio, avisando que eu estava cruzando uma linha. Simplesmente me virei e caminhei direto para o posto de enfermagem onde o Dr. Tavares estava. Perguntei a ele se os prontuários médicos de um paciente poderiam ser revelados se eles consentissem.
O Dr. Tavares olhou para Yara e disse, com certeza, se ela concordar. Os olhos de Yara dardejaram em pânico. Assenti e disse que revelaria os meus primeiro. Coloquei meu prontuário médico e o relatório de acompanhamento no balcão para todos verem. Anunciei meus ferimentos. Laceração na panturrilha esquerda com 7 pontos, contusões lombares e uma concussão leve. Disse a Yara que, se ela achasse que eu a estava injustiçando, poderia mostrar a todos o prontuário médico dela também. A multidão de curiosos aumentou. Yara mordeu o lábio, chorando mais forte, alegando que não era agressiva como eu e que só queria curar-se em paz. Eu disse que curar-se era ótimo, mas espalhar boatos não era. Dante bloqueou minha visão dela, gritando que a mão dela poderia ficar com cicatriz e perguntando se aquilo não era suficiente. O Dr. Tavares interveio de repente. Seu tom clínico cortou o drama ao afirmar que arranhões superficiais raramente impactam a mobilidade e requerem apenas trocas regulares de curativos. Dante congelou. O rosto de Yara ficou branco como papel. O Dr. Tavares continuou, desprovido de qualquer emoção, afirmando que, a menos que houvesse uma infecção secundária, os registros da emergência confirmavam que fora puramente um arranhão epidermal superficial. O corredor ficou em silêncio absoluto. Os curiosos que antes olhavam para Yara com pena mudaram suas expressões inteiramente. Beatriz, que acabara de chegar para me buscar, aproveitou o momento. Declarou em voz alta que um arranhão superficial exigia cadeira de rodas, enquanto 7 pontos me faziam andar sozinha, elogiando sarcasticamente o teatro de Yara. Yara olhou para Dante com olhos cheios de lágrimas, perguntando se estava dificultando as coisas para ele e oferecendo-se para interromper o tratamento. Dante agachou-se imediatamente, dizendo para ela não falar bobagens. Olhando para eles, percebi subitamente que não sentia absolutamente nenhuma dor, nem no meu ferimento, nem no meu coração. No passado, Lumimar Yara gentilmente me deixaria com ciúmes e insegura. Agora, eu me sentia apenas exausta. Peguei meus prontuários e fui embora. Dante correu atrás de mim por alguns passos, perguntando se eu realmente tinha que humilhar Yara em público. Eu me virei e disse que mesmo agora ele só via a humilhação dela, mas ainda não conseguia ver o meu sangramento. Ele engasgou com as palavras. Acrescentei que não a estava humilhando. Estava apenas deixando a verdade pegar um pouco de ar fresco. Quando Beatriz me ajudou a entrar no carro dela, ela puxou uma pilha de papéis impressos de sua bolsa, anunciando que tinha algo ainda mais fresco. Eram os registros de despacho da limusine. A rota original contornava completamente a zona de obras. A rota fora mudada no último minuto. A empresa de limusines afirmou que alguém no grupo do WhatsApp do cortejo nupcial enviara uma nova localização. Folheei as impressões. Eram registros de conversa fornecidos pelo motorista Sr. Geraldo. Às 9h17 da manhã do dia do casamento, Yara enviara uma mensagem dizendo que esquecera sua sacola de remédios em uma florista na Rua das Palmeiras e pedira ao cortejo para desviar porque temia não aguentar. Dante respondeu, confirmando o desvio. Dona Odete interveio dizendo que a saúde de Yara era prioridade. Sr. Geraldo, o motorista, avisara que as obras na Rua das Palmeiras causariam atrasos e riscos potenciais. Yara respondeu que levaria apenas alguns minutos, acrescentando que não queria que nenhuma emergência arruinasse o grande dia de sua melhor amiga. Beatriz desdenhou, notando que o desvio dela causou a emergência final. Encarei a linha onde Yara afirmava que não queria arruinar meu dia, meus dedos apertando o papel com força. Beatriz me disse que Sr. Geraldo estava disposto a testemunhar, afirmando que não queria desviar, mas como tanto o noivo quanto a mãe dele aprovaram, ele teve que obedecer. Perguntei se eles chegaram a pegar a sacola de remédios. Beatriz balançou a cabeça, afirmando que o dono da florista confirmou que ninguém nunca foi buscar sacola alguma. Olhei pela janela do carro. Dante estava empurrando Yara pelas portas do hospital. Ela se recostava na cadeira de rodas como uma flor delicada, pronta para ser levada pelo vento. Mas ela não era uma flor. Era uma faca, e Dante fora quem pessoalmente entregara aquela faca a mim. Quando os peritos do seguro e nossos advogados nos chamaram para um depoimento sobre a responsabilidade do acidente, Dante finalmente entrou em pânico. Ele me ligou 5 vezes. Não atendi. Na 6ª tentativa,
Ele me mandou um SMS, implorando para eu não exagerar as coisas antes que a responsabilidade fosse atribuída, insistindo que Yara não fizera de propósito. Respondi que eu só me importava com as evidências. Ele pediu para nos encontrarmos. Eu disse que o veria no escritório do advogado. Na manhã seguinte, Beatriz e eu chegamos na hora. Dante esperava no saguão. Yara estava ausente, mas Dona Odete estava com ele. Assim que me viu, o rosto dela escureceu, acusando-me de tentar levar Dante para um infarte precoce por causa de um acidente que ninguém queria. Ignorei-a e sentei-me. Dante olhou para minha perna e perguntou se estava melhor. Eu disse para ele se ater aos negócios. O rosto dele endureceu. O perito logo nos chamou. O acidente fora direto. Ao entrar na zona de obras, o carro da frente freou bruscamente para evitar uma barreira, causando um engavetamento. A limusine da noiva levou o pior impacto, que foi como minha perna fora cortada pela estrutura metálica do banco. A questão central era por que o cortejo desviara. Senhor, Geraldo, o motorista, estava presente. Era um homem honesto de seus 50 anos e torcia as mãos nervosamente. Afirmou que a nova rota não fora ideia dele, mas que o grupo do noivo queria buscar uma sacola de remédios. Ele avisara, mas o noivo insistira. Dante franziu a testa, alegando que estava apenas preocupado com Yara. Senhor, Geraldo assentiu, confirmando que Dante dissera que a saúde dela era a prioridade. O perito pediu os registros das conversas. Senhor Geraldo entregou as impressões. As mensagens foram espalhadas sobre a mesa. Yara pediu o desvio. Dante concordou. Dona Odete apoiou e o aviso do motorista foi ignorado. Dona Odete imediatamente argumentou que Yara estava apenas aterrorizada de ter uma emergência médica durante o casamento. Perguntei onde estava a sacola de remédios. Dona Odete engasgou. O perito olhou para ela. Entreguei uma declaração por escrito do florista. Ela confirmava que, no dia do casamento, ninguém fora buscar sacola alguma, nem Yara jamais deixara uma lá. Dante leu o papel, a cor sumindo de seu rosto. Dona Odete rapidamente mudou o discurso, sugerindo que Yara simplesmente se enganara de local. Encarei-a, apontando que uma falha de memória desviou um cortejo inteiro, causou um acidente, resultou em ela ter um arranhão enquanto eu levei 7 pontos, e ela achava que aquilo era uma desculpa suficiente. Furiosa, Dona Odete exigiu saber o que eu queria, perguntando se eu esperava que Yara se ajoelhasse e implorasse. Eu disse que não. Esperava que eles fossem legalmente responsáveis pelos danos. Dante olhou chocado, perguntando se eu estava processando Yara. Olhei diretamente para ele e disse que ele também estava sendo processado. A sala ficou em silêncio. Dante parecia ter levado um tapa. Expliquei que ele fora quem aprovou o desvio e que falhou em seu dever de cuidado após o acidente. Embora não tivéssemos assinado o registro civil ainda, ele era o organizador principal do dia do casamento. O despacho, a confirmação da rota e a resposta de emergência eram todos responsabilidades dele. Dona Odete pulou da cadeira, gritando que eu era louca por processar meu próprio noivo. Corrigia, ex-noivo. O rosto de Dante estava sombrio enquanto perguntava se eu realmente tinha que levar aquilo tão longe. Calmamente disse a ele que eles foram quem me empurraram até aqui, passo a passo. Ele apertou a borda da mesa, admitindo que lidou mal com as coisas naquele dia, mas alegou que se Yara tivesse morrido de ataque cardíaco, ele se arrependeria pelo resto da vida. Olhei para ele e perguntei, e quanto a mim? Ele ficou mudo. Não podia responder porque, em sua hierarquia de prioridades, os riscos hipotéticos de Yara sempre superavam o meu sofrimento real. Ao sair do prédio, Dante me seguiu, implorando para não levar o caso aos tribunais, oferecendo-se para cancelar o casamento e pagar a compensação privadamente. Disse que sua mãe se importava com a reputação dela e não suportaria a vergonha pública. Eu ri, perguntando se a reputação da mãe dele era mais importante do que meus ferimentos físicos. Ele alegou que não era o que queria dizer. Olhei para ele e disse que, independentemente do que ele queria dizer, o resultado era sempre o mesmo. Os olhos de Dante estavam vermelhos de sangue, enquanto ele me acusava de não ser mais a mulher compreensiva que ele conhecia. Concordei, afirmando que cansei de ser o tapete dele. Entrei no carro e parti. Naquela tarde, Dante me enviou 5.000 pelo Pix, com uma nota chamando aquilo de compensação emocional.
Devolvi o dinheiro imediatamente e reenviei a fatura detalhada, dizendo que não era sobre minhas emoções. Era sobre sua responsabilidade legal e ele precisava pagar os valores exatos listados. Ele não respondeu. Naquela noite, Dona Odete soltou outro sermão, desta vez no grupo do Facebook dos moradores do prédio. Ela postou uma foto minha alegando que eu era uma noiva fugitiva, que agora tentava expulsar a família do noivo de sua casa compartilhada. Desabafou sobre como as mulheres modernas eram aproveitadoras, que colocavam apenas seus nomes na escritura e tratavam os sogros como lixo. Quando vi a postagem, os vizinhos já estavam fofocando. Alguns me chamaram de sem coração, enquanto outros tiveram pena da família de Dante. Não respondi imediatamente. Primeiro, contatei a administradora do condomínio para verificar meu status como única proprietária. Então, postei 3 documentos no grupo do Facebook: a escritura do imóvel, o registro da transferência bancária da minha entrada e a notificação formal de despejo. Acrescentei uma única frase afirmando: esta é minha propriedade particular pré-nupcial. A família de Dante contribuiu com R0, não possui participação e não tem contrato de aluguel. Por favor, parem de espalhar informações difamatórias, ou tomarei medidas legais. O grupo do condomínio silenciou. Minutos depois, um vizinho perguntou por que a família de Dante não deveria se mudar se a casa era exclusivamente da mulher. Outro vizinho mencionou que ouvira dizer que o noivo carregara outra mulher para longe de um acidente de carro no dia do casamento. A maré da opinião pública mudou instantaneamente. Dona Odete rapidamente deletou sua postagem, mas eu já tinha os prints salvos. Beatriz comentou que eu estava me tornando incrivelmente implacável. Olhei para a tela e respondi suavemente que não era implacabilidade. Era a percepção de que eu não podia recuar nem mais um passo. Eu costumava pensar que ceder comprava compreensão, mas finalmente aprendi que algumas pessoas tratam suas concessões como permissão para continuar te machucando. A família de Dante decidiu dar uma festa de recepção adiada de qualquer maneira. Descobri quando o gerente do salão me ligou. Ele informou nervosamente que a família de Dante convertera nossa reserva em um jantar familiar para controle de danos neste sábado, reduzindo o evento, mas mantendo o buffet, e perguntou se o saldo final ainda seria cobrado no meu cartão. Eu ri ao telefone e perguntei quem autorizara o adiamento. O gerente estava confuso, dizendo que a mãe de Dante lhe dissera que eu estava apenas fazendo drama e voltaria logo. Afirmei claramente que o casamento fora cancelado. O pagamento final não seria feito. O sinal seria perdido conforme o contrato e eles estavam por conta própria. O gerente entrou em pânico porque os convidados já haviam sido convidados. Eu disse que aquele era o problema deles. Pouco depois, Dante me mandou mensagem pedindo para eu ir ao salão no sábado para esclarecer tudo na frente dos parentes e negociar qualquer compensação que eu quisesse. Respondi que estaria lá. Beatriz ficou chocada, perguntando se eu não tinha medo de que eles se unissem contra mim. Eu disse que só tinha medo de que eles não estivessem todos na mesma sala. No sábado, usei um vestido preto justo e elegante. Minha perna estava cicatrizando, então caminhei devagar, mas perfeitamente ereta. Beatriz veio comigo ao lado de Dra. Jéssica, a advogada que minha mãe contratara. Jéssica era afiada, prática e, após revisar minhas provas, dissera simplesmente que eu tinha um caso blindado, contanto que não fraquejasse. Ela aconselhou fortemente que eu não aparecesse no jantar, mas veio junto para garantir que eu não cruzasse nenhuma linha legal quanto à difamação. Dentro do salão de banquetes, os arcos de flores e nossas fotos de noivado ainda estavam em exibição. Meu rosto em uma das fotos estava parcialmente obscurecido por um buquê murcho. Assim que entrei, dezenas de olhos se voltaram para mim. Dona Odete correu em minha direção, forçando um sorriso falso, mas sussurrando uma ameaça, dizendo para eu não falar fora de hora e para dar a Dante uma saída fácil para não arruinar meu próprio futuro. Olhei para ela e disse que eu estava ali para derrubar o palco inteiro. O sorriso dela sumiu. Dante caminhou do pódio em minha direção. Viu meu vestido preto e franziu a testa, criticando minha escolha de roupa para tal ocasião. Eu disse que era perfeitamente apropriada. Dante pareceu frustrado, implorando para eu parar de causar cena. Olhei para as rosas vermelhas ao redor da sala e lembrei a ele que foram eles que quiseram esclarecer as coisas. Yara também estava lá.
Usava um vestido azul claro e estava sentada na primeira fila, com um pequeno curativo ainda na mão. Ao me ver, ela se levantou, alegando que viera para se desculpar pessoalmente. Eu disse que não precisava de desculpas, apenas de dinheiro. O rosto dela congelou. Alguns parentes murmuraram desaprovação, chocados que uma garota pudesse ser tão obcecada por dinheiro e não desse nenhuma graça ao noivo. Caminhei até o pódio. O mestre de cerimônias afastou-se em confusão. Peguei o microfone. Dante correu para me parar, mas eu me dirigi à multidão, agradecendo a todos por estarem ali para servir de testemunhas. O salão silenciou. Coloquei a caixa do anel no pódio ao lado de uma pasta grossa. Anunciei que aquilo não era um jantar de família, era um acerto de contas público. O salão arfou. Dona Odete ficou pálida e avançou no palco para pegar o microfone. Jéssica colocou-se em seu caminho, aconselhando-a profissionalmente a policiar seu comportamento. Tremendo de raiva, Dona Odete exigiu saber quem era Jéssica. Quando ela se apresentou como minha conselheira legal, a sala explodiu em sussurros. Abri a pasta. Página 1. Despesas do casamento. Li o sinal do salão de R, 15.000. Os R, 5.000 da florista, os R, 3.000 da empresa de limusines e os R, 2.500 do fotógrafo, todos pagos pelas minhas contas. Enquanto eu lia cada item, Beatriz projetava os extratos bancários correspondentes na enorme tela do salão. Não era boato. Era prova contratual sólida e inegável. Dona Odete tentou gritar por cima de mim, mas os olhares fulminantes de seus próprios parentes a silenciaram. Virei para a página 2. Entrada do apartamento R, 120.000. Reforma R, 35.000. Móveis R, 20.000. Anunciei que a contribuição financeira da família de Dante fora exatamente 0. A multidão arfou coletivamente. Os parentes que me chamaram de aproveitadora baixaram as cabeças de vergonha. Dante estava pálido como um fantasma, implorando para eu parar de ler. Olhei para ele e perguntei se não era aquilo que eles queriam dizer com esclarecer tudo. Sua voz falhou enquanto dizia que não queria me humilhar. Eu ri, apontando que eles vinham me humilhando há anos. Passei para a próxima página detalhando os R, 18.000 que gastei com as contas médicas e o plano de saúde de Dona Odete em 2 anos. Lembrei a Dona Odete que ela costumava chamar aquilo de cuidado familiar, mas como me acusara publicamente de roubar o dinheiro deles, eu exigia tudo de volta por enriquecimento sem causa. Dona Odete gritou que eu estava mentindo e que aquilo eram presentes voluntários. Concordei que eram voluntários na época, mas que a difamação dela nos grupos de Facebook exigia uma prestação de contas pública de quem estava realmente vivendo às custas de quem. Os parentes começaram a murmurar que a família de Dante estava completamente fora da linha. Yara de repente se levantou, agarrando o peito, chorando que, embora não entendesse de finanças, Dante realmente me amava e que eu não podia destruir 6 anos de amor por causa dela. Olhei para ela e perguntei se ela entendia como mudar a rota de uma limusine. Suas lágrimas pararam instantaneamente. Projetei os registros das conversas e os mapas da rota na tela. A evidência era inegável. Yara pedira o desvio por causa de uma sacola de remédios falsa. Dante e Dona Odete aprovaram contra os avisos do motorista e a florista confirmou que a sacola não existia. O salão de banquetes explodiu. Yara estava branca como cera, gaguejando que estava apenas nervosa e se lembrara errado. Perguntei se a má memória dela fora o motivo de ela não ter dito a Dante que eu estava sangrando no carro quando ele a carregou para a ambulância. Ela chorou que estava assustada demais para notar. Assenti, notando que ela tinha permissão para estar assustada, Dante tinha permissão para entrar em pânico, e eles tinham permissão para escolher um ao outro. Enquanto de mim, esperava-se apenas que eu fosse forte. Dante ficou paralisado abaixo do palco, com os olhos vermelhos, chamando-me Talita. Abri a caixa do anel. Disse a ele que tirei aquele anel da minha mão, ensanguentada à beira da estrada, e que agora o estava devolvendo. Declarei nosso noivado oficialmente terminado, exigi que desocupassem meu apartamento e afirmei que as responsabilidades financeiras e legais seriam buscadas através dos tribunais. Disse a ele que nunca mais teria que me forçar a compreender Yara ou a mãe dele, porque eu não era mais sua noiva.
O salão estava tão silencioso que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Dante ficou ali, completamente drenado de vida, incapaz de pegar o anel. Dona Odete finalmente saiu do transe, avançando no palco para me amaldiçoar por arruinar a reputação da família. Segurei o microfone mais perto do rosto dela e me ofereci para ler seus comentários difamatórios do Facebook em voz alta. Ela calou a boca. Seus próprios parentes a puxaram para trás, sussurrando que a família estava claramente errada. Dona Odete estava atônita. Seus chiliques e o papel de vítima sempre funcionaram antes, geralmente pintando Dante como meu refém. Mas com os recibos, faturas e registros de conversa projetados na parede, a verdade era gritante. Yara, de repente, agarrou o peito de novo, chorando para Dante, que se sentia mal. Dante, instintivamente, deu um passo em direção a ela. Eu vi. Todos viram. Dante percebeu também e congelou, seu rosto ficando ainda mais pálido. As lágrimas de Yara caíam enquanto ela insistia que não estava fingindo. Beatriz riu no microfone, aconselhando Yara a caminhar até a clínica de pronto atendimento ali ao lado, em vez de pedir a Dante para carregá-la, para que ninguém tivesse a ideia errada. A multidão soltou risadinhas desconfortáveis. Yara ficou vermelha, olhando para Dante e perguntando se ela não deveria ter vindo. Desta vez, Dante não a confortou. Ele encarou o mapa da rota na tela e perguntou sobre a sacola de remédios. Yara gaguejou que devia ter se enganado. A voz de Dante era baixa enquanto notava que ela nunca esquecera os remédios antes. Yara entrou em pânico, perguntando se ele estava duvidando dela após todos os anos de amizade. Era sua tática clássica de manipulação, mas com a sala inteira encarando as evidências, Dante não conseguia mais fingir ser cego. Assenti para Beatriz, que puxou um último print no projetor. Era do grupo dos padrinhos. Na noite anterior ao casamento, Yara enviara acidentalmente uma mensagem para o grupo errado antes de apagá-la rapidamente. A cerimonialista tirara um print porque sentiu algo estranho e enviara para Beatriz. A mensagem dizia: enquanto Dante escolher checar a mim primeiro em uma emergência, eu finalmente perceberei quem é mais importante. Quando aquela mensagem atingiu a tela enorme, Yara congelou completamente. Dante encarou as palavras, os lábios tremendo enquanto perguntava se ela realmente enviara aquilo. Yara estava hiperventilando, alegando que estava emocionada e falando bobagens. Eu disse que não era bobagem, era um teste, e ela o testara por anos, testando se ele mudaria o buquê, ficaria acordado até tarde com ela, desviaria o cortejo ou a salvaria primeiro em um acidente. E em cada uma das vezes, ele a escolhera. Yara soluçou e balançou a cabeça. Mas olhei para Dante e dei o golpe final. Não era apenas culpa dela. Ela montou as armadilhas, mas ele entrou nelas por vontade própria. Ele cedeu às lágrimas dela e exigiu minha maturidade em troca. Eu disse a Dante que ele não fora enganado. Ele fora um participante ativo. Toda a cor deixou o rosto de Dante. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. A multidão murmurava que aquilo não era apenas uma amizade de infância. Era sabotagem intencional e que a noiva estava absolutamente certa em ir embora. Dona Odete desabou em uma cadeira, tremendo. Pela primeira vez, seus chiliques foram inúteis. Jéssica aproximou-se do microfone, servindo-os oficialmente com a notificação do despejo, a cobrança da dívida e o processo por danos pessoais, alertando contra qualquer difamação futura. Dante não olhou para os papéis legais. Olhou para mim, com a voz embargada, perguntando o que aconteceria se ele admitisse que estava errado. Sorri e disse que ele enfrentaria as consequências. Implorou por uma segunda chance. Yara olhou como se tivesse sido esfaqueada. Dona Odete gritou o nome dele. Olhei para Dante. Um mês atrás, eu poderia ter chorado. Uma semana atrás, eu poderia ter sofrido pelos nossos 6 anos juntos, mas agora me sentia apenas desconectada. Ele não estava implorando porque me amava, estava implorando porque perdera o controle de sua vida confortável, onde eu pagava as contas, cuidava da mãe dele e tolerava seu caso emocional com Yara. Disse a ele que o arrependimento dele não era meu novo começo. Ele ficou parado com os olhos vermelhos enquanto eu deixava o palco. Quando cheguei às portas, Yara gritou meu nome. Sua maquiagem estava arruinada e seus olhos cheios de veneno. Ela cuspiu que eu a forçara contra a parede, mas que Dante nunca a deixaria ir de verdade.
Nem parei de caminhar enquanto dizia que ela podia ficar com ele, porque eu não o queria mais. Empurrei as portas do salão e saí para a luz brilhante do sol, deixando o tapete vermelho para trás, e nunca olhei para trás. Após o banquete, a família de Dante mergulhou no caos. Dona Odete tentou se fazer de vítima no grupo da família novamente, apenas para que seus próprios parentes dissessem para ela apenas me pagar de volta. Ela tentou postar um longo desabafo no Facebook sobre mulheres modernas interesseiras, mas os comentários imediatamente perguntavam se a família dela contribuíra com um único centavo para a casa. Ela apagou a postagem. Dante começou a me mandar mensagens constantemente, prometendo se mudar, prometendo se afastar de Yara e implorando para conversar. Ignorei cada uma delas. Finalmente aprendi que o silêncio era a melhor resposta. No passado, sempre que ele pedia para conversar, eu corria, ouvia suas desculpas de uma hora e acabava sendo quem cedia. Não mais. A administradora do condomínio confirmou que os dois estavam se mudando. Dona Odete até tentou roubar a geladeira e a máquina de lavar que eu comprara, mas a segurança do prédio a impediu com base na lista de inventário que forneci. Ela ligou para me xingar por causa de uma geladeira. Apenas lembrei a ela que era minha propriedade e desliguei. Naquela tarde, ela apareceu na lanchonete novamente, desta vez com a tia de Dante, tentando bancar a policial boa com minha mãe. Dona Odete chorou que os jovens estavam apenas brigando e pediu para minha mãe intervir, alegando que minha reputação estaria arruinada se o casamento fosse cancelado. Saí da sala dos fundos e disse que minha mãe não precisava intervir. Dona Odete forçou um sorriso, olhando para minha mãe em busca de apoio. Minha mãe largou o pano de prato e concordou que costumava pensar que as mulheres precisavam ceder para um bom casamento. Os olhos de Dona Odete brilharam, mas minha mãe continuou, afirmando que fora exatamente por isso que tolerara o esnobismo dela, o abuso financeiro e o desrespeito, mas que traçara o limite ao ver sua filha sangrando em um vestido de noiva, enquanto o noivo carregava outra mulher. Minha mãe afirmou firmemente que Dona Odete não estava ali para fazer as pazes, estava ali porque percebeu que eu não podia mais ser intimidada. A tia de Dante tentou amenizar, mas minha mãe a calou, declarando que, como não havia casamento, não éramos família. Dona Odete ficou furiosa, mas minha mãe puxou o telefone e ameaçou chamar a polícia por assédio e processar por perturbação do comércio. Dona Odete ficou atônita. Sorri para minha mãe. Ela aprendera minha estratégia de guardar recibos. Dona Odete saiu furiosa, gritando que Dante nunca me aceitaria de volta. Eu disse que era exatamente por isso que eu estava rezando. Minha mãe sentou-se, com as pernas tremendo um pouco pela adrenalina. Eu a abracei. Ela me disse que costumava se preocupar comigo sendo motivo de chacota, mas agora sabia que casar naquela família teria sido uma vida inteira de miséria. Fez-me prometer viver uma vida boa. Prometi que viveria. Naquela noite, finalizei tudo com Dra, Jéssica. Prosseguimos com o despejo, a cobrança das dívidas e o processo por danos pessoais e difamação. Recusei a mediação, a menos que incluísse um pedido de desculpas por escrito, restituição financeira total e desocupação imediata. Dra, Jéssica disse que poderia levar tempo, mas nossas provas eram inabaláveis. Durante a mediação formal, Dante parecia exausto, com a camisa amassada e sem fazer a barba. Dona Odete estava carrancuda. Yara estava lá também. Sem cadeira de rodas, apenas um pequeno curativo na mão. Ela tentava esconder a mão na manga o tempo todo. O mediador seguiu item por item. Dona Odete reclamou dos eletrodomésticos, mas Dra, Jéssica a calou com os registros de segurança. Quanto aos custos do casamento, Dona Odete argumentou que não deveriam pagar. Apontei que o cancelamento fora inteiramente devido ao abandono de Dante e ao assédio subsequente deles. Dante encarava o colo. Quando chegamos à responsabilidade do acidente, Yara chorou que estava apenas nervosa. Lembrei-a do mapa da rota, da sacola de remédios falsa e de seu silêncio enquanto eu sangrava. Beatriz e Senhor. Geraldo deram seus depoimentos, desmantelando completamente a narrativa de vítima dela. Dante finalmente olhou para cima, com os olhos devastados, e me pediu desculpas. Eu disse que ele deveria ter dito aquilo no local do acidente. Dona Odete tentou repreender,
Lu por ceder, mas Dante gritou para a mãe calar a boca. Foi a primeira vez que ele a silenciou. No passado, isso poderia ter me dado um calafrio de prazer. Agora era apenas tarde demais. A mediação terminou com um acordo vinculativo. As chaves foram devolvidas. Dona Odete postou um pedido de desculpas formal aprovado por advogados em todos os grupos. Yara foi considerada parcialmente responsável pelos danos do acidente. E Dante assumiu a maior parte da restituição financeira, pagável em 2 parcelas. Ao assinar, Yara chorou, perguntando a Dante se ele estava realmente fazendo-a pagar. Dante olhou para ela com uma expressão complexa e cansada, dizendo que ela era a responsável. Yara arquejou, usando sua frase favorita, dizendo que ele nunca costumava ser assim. Dei uma gargalhada. Dante olhou para mim. Notei que ela também achava que ele mudara. Arrumei meus documentos e saí. Dante me seguiu até o saguão, prometendo pagar o dinheiro, prometendo ficar longe de Yara e perguntando se eu realmente não me importava mais. Olhei para o vento soprando lá fora e disse que meu cuidado morrera no dia da batida. Ele perguntou se poderíamos recomeçar com um novo casamento. Não olhei para trás ao dizer que não precisava de um casamento. Precisava de alguém que caminhasse em minha direção quando eu estivesse sangrando e que essa pessoa nunca seria ele. Alguns dias depois, fui ao hotel assinar a papelada final do reembolso do buffet. O saguão estava vazio, o arco floral desmontado. O gerente desculpou-se pelo incômodo. Disse que não fora culpa dele. Dante saiu do salão de banquete segurando a caixa do anel. Ele estava me esperando. Disse que no dia do casamento realmente queria passar a vida comigo. Não respondi. Disse que estava tão acostumado a cuidar de Yara porque ela não tinha mais ninguém, que esqueceu que eu também precisava dele. Corrigiu, afirmando que ele não esqueceu. Apenas nunca me priorizou. Ele admitiu que, ao carregar Yara para a ambulância, não percebeu quão gravemente eu estava ferida, assumindo que eu conseguiria lidar. Sorri e disse que o doutor Tavares estava certo. O casamento deveria ter sido um funeral, enterrando nosso relacionamento. Dante perguntou se algum dia poderia me reconquistar. Eu disse que não, porque aquilo não fora um erro de uma vez. Foram 6 anos de escolhas. Ele me entregou os formulários finais de liberação do imóvel assinados. Peguei-os e saí para o sol. Minha mãe esperava no meio-fio em sua velha caminhonete, acenando e perguntando o que eu queria para o jantar. Sorri e disse, bife acebolado. Entrei no carro. 1 mês depois, os pontos estavam totalmente cicatrizados, deixando apenas uma leve cicatriz rosada. O Dr. Tavares disse que ela desbotaria, mas nunca desapareceria completamente. Eu disse que tudo bem, era um bom lembrete para não suportar as coisas até sangrar. Fora do hospital, Dante estava parado lá. Parecia magro. Disse que não estava me perseguindo, apenas pegando alguns papéis. Contou-me que cortara todo o contato com Yara. Disse a ele que ele não precisava me dar satisfações. Perguntou se eu algum dia o perdoaria. Observei um jovem casal passar, o rapaz carregando a bolsa da garota e acompanhando seu passo lento. Virei-me para Dante e disse que poderia parar de odiá-lo, mas que nunca o quereria de novo. A luz nos olhos dele sumiu. Passei por ele e desta vez ele não me seguiu. De volta à lanchonete, minha mãe colocara uma placa nova. Lanchonete da Aparecida e Thalita. Sentei-me no balcão pegando um pedaço de renda limpa que salvei do meu vestido de noiva arruinado. Colei-o na primeira página de um diário novo. Beatriz perguntou o que eu estava escrevendo. Disse que era um novo livro de registros. Escrevi a data e uma única nota. De hoje em diante, nunca confundirei ser uma vítima com ser compreensiva. Meu celular não tinha mensagens de Dante. Minha conta bancária mostrava que a transferência final do acordo fora compensada. Fechei o diário, finalmente livre.